A história de Zaqueu publicano e da sua convenção se passa em Jericó, uma cidade que ficava na província da Judéia, no vale do Rio Jordão. Jericó possuía uma vasta área verde com plantações de cereais. Havia muitas videiras, figueiras, tamareiras e palmeiras. Uma cidade onde várias muralhas foram derrubadas. Podemos aprender lições muito valiosas se nos atentarmos aos fatos descritos no texto de Lucas capítulo 19, 1 e 10. Durante a dominação de Roma sobre a Judéia, a sociedade era dividida em várias classes. Dentre estas, os publicanos eram de uma forma geral os responsáveis pela cobrança e arrecadação de taxas, tributos e impostos. No livro de Lucas capítulo 19, verso 1 e 2. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Os publicanos sofriam um repúdio muito forte dos fariseus. Muitos publicanos cobravam mais impostos do que deveriam, praticando extorsão, enriqueciam ilicitamente e eram considerados traidores, gatunos e ladrões. Este ódio se estendia às suas famílias também. Os publicanos eram impedidos de participar do templo e expulsos das sinagogas. Apontados por onde passavam, isolados dos seus compatriotas, eram contados como vis-pecadores. Zaqueu, como todo bom judeu, foi ensinado no caminho da lei de Moisés e dos profetas. Zaqueu foi apresentado no templo, foi circuncidado e participou das festas e ordenanças que o judaísmo previa. A verdadeira religião era o maior preceito na vida de um judeu. Muitos profetas no passado expressavam o júbilo e a alegria de servir a Deus corretamente. Porém, Zaqueu começou a notar que o judaísmo já não era mais o mesmo. Estava corrompido. O templo estava cheio de comerciantes e salteadores. Os fariseus andavam muito bem trajados, porém com o coração cheio de rapina e perversidade. Jesus mesmo já os havia chamado de sepulcros caiados. Os ensinamentos de Moisés e dos profetas eram profanados. Os principais sacerdotes eram corruptos e homicidas. Os cegos e coxos eram jogados à própria sorte. O cuidado da viúva e do órfão era negligenciado. O povo era manipulado pelo sinédrio. A hipocrisia tomava conta da nação. Assim Zaqueu também se corrompeu, pensou na riqueza, no luxo, aliou-se a Roma, tornando-se um publicano. Entretanto, Zaqueu conhecia a palavra de Deus. No íntimo do seu coração, ele sentia a falta da comunhão perfeita e agradável com Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele demonstrava isso quando procurava ver quem era Jesus. No livro de Lucas 19, versículo 3 e 4. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subia a um sicômoro bravo para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-se e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando o ser humano toma uma atitude mínima de ver quem é Deus, verdadeiramente em seu coração é o próprio homem quem acaba por ser encontrado. Zaqueu, para ver Jesus, teve que superar obstáculos de cunho pessoal. Veja que Zaqueu utiliza de estratégias para se pôr à frente da multidão. Ele calcula por onde Jesus passaria. Para superar a multidão, ele corre, ou seja, ele emprega suas energias. Isso nos ensina que, por vezes, para superarmos as dificuldades, é necessário empreender um certo esforço. Outro fato que vale destacar é que Zaqueu sobe a um sicômoro, um tipo de figueira brava. A figueira brava era uma árvore que dava um fruto de qualidade inferior, mas que por fim acabou servindo para que ele pudesse encontrar Jesus. Então ele não viu dificuldade. Isso também nos mostra que as coisas que muitas vezes parecem ser sem muito valor podem ser utilizadas por Deus para nos projetar situações de vitórias. Deus utiliza das pequenas coisas para confundir as grandes. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Apesar da murmuração dos fariseus, Jesus mais uma vez estende a sua mão de amor, misericórdia e opera um dos maiores milagres de seu ministério. Claro, não houve cura nesse dia, não houve algo maior que a cura física. A cura física é temporária, enquanto que a cura espiritual, isto é, a salvação do homem, é eterna para todo sempre. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio salvar o que se havia perdido.
Outra característica que a Convenção de Zaqueu ensina é que quando há arrependimento de pecados, há também mudança de atitude. Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, há uma busca por mudar e transformar sua vida, mesmo com tantas riquezas, prazeres carnais à disposição. O luxo e nada disso pode preencher o vazio que havia no coração de Zaqueu. Ele tinha tudo, mas não preenchia. Quando recebeu o dom da salvação com seu coração cheio de alegria, ele mudou seu ser. Se você ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 19, versículo 8 e 9, diz assim: E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, ele ia devolver tudo o que ele roubou, ele ia devolver 4 vezes mais. A devolução de 4 vezes o valor defraudado está em conformidade com a lei que previa esta restituição. No livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 1, diz assim: Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Então, isso é uma lei, e ele estava enquadrado dentro da lei. Aqueles que reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador são transformados em seu caráter, tornando-se ex alguma coisa. Mesmo que não tenha praticado algum pecado tido como grave, se alguém abre o seu coração para Cristo, então este alguém tem que ser um ex alguma coisa. Pode ser um ex angustiado, pode ser um ex mau marido, um ex mau filho, pode ser também um ex mau pai. Quem sabe pode ser uma infinidade de situações. Temos todas as oportunidades e o convite de Jesus para melhorar a nossa conduta moral na família, no trabalho, na escola, na igreja, em qualquer outro ambiente social que estivermos. Fica a lição final da necessidade de reflexão e arrependimento diário em nossas vidas. Então vamos se arrepender, vamos tomar a atitude certa para que venhamos ter integridade a cada dia na presença de Deus. Que esta palavra ela possa falar ao teu coração. Fica aí uma palavra de reflexão, que Deus abençoe você e que esta palavra venha abrir muitos caminhos, muitas linhas de pensamento positivo e que você possa ser um grande pregador da palavra de Deus. Que Deus abençoe você.